Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 249º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulos 16 e 17, livro de Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 12 ao capítulo 2, versículo 26, e o livro de Gálatas, capítulo 1. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Crônicas, capítulo 16 e capítulo 17. Asa faz aliança com o rei da Síria. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas, Asa edificou Gebá e Mispa. Asa repreendido por Anani. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas por que você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. A morte de Asa. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave.
Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si, na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. O reinado de Josafá de Judá. Em lugar de Asa reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou os seus oficiais Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000 homens. E depois, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 16, exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Depois de tudo que Deus fez por Asa, pensaríamos que ele reuniria o povo para confessar os pecados, buscaria o Senhor e conheceria a vontade de Deus sobre esta grave situação. Em vez disso, em sua incredulidade, ele recorreu a manobras políticas. Lamentável. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9. Todos estavam satisfeitos com os resultados do pacto, menos Deus. Ele enviou o profeta Anani para repreender o rei e dar-lhe a palavra do Senhor. Cabia aos profetas exortar os reis e outros líderes, incluindo sacerdotes, quando desobedecessem às leis de Deus. A mensagem do profeta foi clara. Se Asa houvesse confiado no Senhor, o exército de Judá teria derrotado Israel e a Síria.
Em vez disso, Judá simplesmente conquistou algumas cidades. O tesouro do Senhor foi roubado e o rei se envolveu em uma aliança pecaminosa com os arameus. Compreendendo o versículo 9, o problema fundamental não foi a falta de defesa de Judá, mas a falta de fé do rei. Ao contrário de Davi, cuja alma foi sincera diante do Senhor, conforme 1 de Reis, capítulo 15, versículo 5, o coração de Asa estava dividido. Um dia ele confiava em Deus e, no dia seguinte, confiava no poder humano. Perfeito não é o coração sem pecado, mas o coração totalmente rendido ao Senhor e confia plenamente nele. O rei Asa revelou a maldade de seu coração ao se irritar, rejeitar a mensagem do profeta e colocá-lo na prisão. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Deus deu a Asa tempo para se arrepender, mas o rei se recusou a fazer isso. No 39º ano de reinado de Asa, Deus o afligiu com uma doença nos pés, que provavelmente lhe causou muita dor e desconforto. Mais uma vez, Asa deu as costas para o Senhor e se recusou a confessar seus pecados, recorrendo em vez disso à ajuda de seus médicos. Asa de Judá foi um homem que teve um bom começo e levou uma vida de fé, mas, em seus últimos anos, acabou se rebelando contra o Senhor. O povo fez uma imensa fogueira em honra ao seu rei, mas, aos olhos de Deus, os últimos anos de Asa viraram fumaça. Conforme 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 15 e 17. Compreendendo o versículo 12, a incapacidade dos médicos de ajudar Asa não deve ser interpretada como uma rejeição divina da profissão médica. Sem dúvida, Deus pode curar com ou sem recursos da medicina, conforme Isaías 38, versículo 21. Até Paulo contou com Lucas, um médico amado, em sua equipe missionária, conforme Colossenses 4, versículo 14. E Jesus disse que os doentes precisam de médico. Lucas 5, versículos 27 a 32. Usar 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 12, como um argumento em favor da cura unicamente pela fé e rejeitar a medicina é interpretar e aplicar mal uma declaração muito simples. A doença de Asa era um juízo de Deus e, ao procurar os médicos, o rei estava se rebelando contra o Senhor. Uma vez que Asa se recusou a se arrepender, Deus não permitiu que ele fosse curado. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 17, trago uma única mensagem, exposição bíblica dos versículos 1 a 19. Josafá foi um bom rei e um líder piedoso, mas se envolveu em 3 acordos que lhe custaram caro. O primeiro foi o acordo com uma noiva, quando ele casou seu filho com uma filha de Acabe e Jezabel, conforme capítulo 18, versículo 1 e capítulo 21, versículos 2 a 7. O arranjo fez a péssima influência de Acabe afetar até o reinado do neto de Josafá, conforme capítulo 22, versículos 1 a 9. Isso levou ao acordo da batalha, tendo ele se envolvido em assuntos de Acabe quando a Síria atacou Israel, referência capítulo 18, versículo 2 ao capítulo 19, versículo 3. Atitude que quase custou a vida de Josafá, referência 1 de Reis, capítulo 22, versículos 32 a 33. O terceiro foi o acordo do barco, quando Josafá, por imprudência, uniu forças com o filho de Acabe, Acasias, conforme 2 de Crônicas, capítulo 20, versículos 35 a 37, e 1 de Reis, capítulo 22, versículos 48 a 49. E tentou enriquecer ao importar mercadorias estrangeiras. O Senhor destruiu sua frota e o repreendeu por causa de sua aliança pecaminosa. Vamos para a leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 12 ao capítulo 2, versículo 26. A experiência do pregador. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. Que enfadonho trabalho Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir.
vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode ser contado. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. A vaidade das riquezas. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim e neles plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A vaidade da sabedoria. Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A vaidade do trabalho. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal.
Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Compreendendo o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 26. Capítulo 1, exposição bíblica dos versículos 2 a 18. O historiador Salomão se torna agora um filósofo ao relatar como andou procurando a resposta para o problema que o atormentava. Sendo rei de Israel, ele tinha riqueza suficiente para experimentar tudo o que quisesse e que tornaria a vida digna de ser vivida. No laboratório da vida, ele experimentou apreciar vários prazeres físicos, conforme capítulo 2, versículo 13, realizar obras grandes e caras, conforme versículos 4 a 6, e acumular muitas posses, conforme versículos 7 a 10, só para descobrir que tudo era apenas sem sentido, como correr atrás do vento. Referência capítulo 1, versículo 14. Compreendendo o versículo 13, a vida é dura, mas é dom de Deus. Salomão descreveu-a como uma existência trágica, que só provoca fadiga. Claro que, quando Deus criou a vida humana, o mundo não havia sido amaldiçoado por causa do pecado, conforme capítulo 3, versículos 14 e 15. Desde a queda do homem, toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, conforme Romanos 8, versículo 22. Esta é a razão pela qual a vida é tão difícil. Um dia, quando nosso Senhor retornar, a criação será libertada dessa escravidão. Compreendendo o versículo 14, a vida não fica mais fácil se você tentar fugir dela. Todas as obras que são feitas debaixo do sol nunca vão satisfazer de verdade o coração. Elas são sem sentido. Tanto o homem que se mata de trabalhar como o alcoólatra estão fugindo da realidade e vivendo através de substitutos. E um dia a bolha de ilusão vai estourar. Nós só tornamos a vida mais difícil quando tentamos escapar. Em vez de fugir da vida, devemos correr para Deus e deixá-lo fazer com que nossa existência valha a pena. Compreendendo o versículo 15, algumas coisas não podem ser alteradas. Se gastarmos nosso tempo e energia tentando endireitar tudo o que achamos torto, não nos restará tempo para viver. E, se tentamos gastar o que não temos, vamos acabar endividados. Devemos lembrar que Deus tem o poder de endireitar coisas erradas e suprir o que nos falta. Ele não vai mudar o passado, mas pode transformar a maneira como o passado nos afeta. Para o pecador perdido, o passado é uma pesada âncora que o puxa para baixo, mas para o Filho de Deus, o que ficou para trás, mesmo os pecados e erros, é um leme que guia para a frente. A fé faz a diferença. Exposição bíblica dos versículos 16 a 18. Sabedoria e experiência não irão resolver todos os problemas. Aqueles que passam pela vida constantemente buscando explicações sempre viverão infelizes, por pelo menos duas razões. A primeira é que este lado da eternidade não tem explicações para alguns eventos. E a segunda é que Deus não é de modo algum obrigado a explicá-los, conforme Deuteronômio 29, versículo 29. Compreendendo o capítulo 2,
Exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Salomão tinha os meios e a autoridade para fazer qualquer coisa que seu coração desejasse. Ele decidiu testar o próprio coração para ver como responderia às duas experiências comuns da vida: o prazer, conforme versículos 1 a 3, e o trabalho, versículos 4 a 11. Compreendendo o versículo 3, Salomão especificamente menciona o vinho e o riso como fontes de prazer usados em seu experimento. Podemos facilmente imaginar o rei em sua esplêndida sala de banquete, conforme 1 de Reis, capítulo 10, versículo 21, comendo os manjares de sua preferência, conforme capítulo 4, versículos 22 a 23. Bebendo o melhor vinho e vendo os artistas mais talentosos, conforme Eclesiastes 2, versículos 8.b. Mas, quando a festa acabou e o rei examinou seu coração, percebeu que ainda estava insatisfeito e vazio. O prazer e a alegria eram vazios, sem sentido, como bolhas de sabão que rapidamente estouram e nada deixam para trás. Acontece que o mundo de hoje é louco por prazer. Milhões de pessoas pagariam quase qualquer quantidade de dinheiro para ter experiências inebriantes e escapar temporariamente das pressões e dos encargos da vida. Apesar de não haver nada errado com a diversão sadia, quem constrói a vida baseando-se apenas na busca do prazer fatalmente acabará decepcionado. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Em sua busca por sentido, Salomão se envolveu em todos os tipos de projetos, na esperança de descobrir algo que faria valer a pena viver. Ele começou com as grandes obras, conforme versículos 4 a 6, como a construção de casas, referência 1 de Reis, capítulo 7, e cidades, conforme 2 de Crônicas, capítulo 8, versículos 4 a 11, bem como a montagem de jardins, vinhas, pomares e florestas, conforme 1 de Reis, capítulo 4, versículo 33, e do sistema hidráulico necessário para atendê-los. O rei também supervisionou a construção do templo, conforme 1 de Reis, capítulo 5 e capítulo 6, um dos maiores edifícios do mundo antigo, mas ele descobriu que essas conquistas em si mesmas não eram suficientes para proporcionar uma sensação contínua de sentido à vida. Compreendendo o versículo 10, realizar um grande projeto pode trazer alegria, mas o que acontece quando a tarefa estiver concluída? Salomão encontrara prazer em todo o seu trabalho, mas depois, ao considerar todas as suas obras, viu apenas que era correr atrás do vento, conforme versículo 11. A viagem foi um prazer, mas o destino trazia dor. Não devemos concluir que Salomão estava condenando o trabalho em si, porque este é uma bênção de Deus. Adão tinha trabalho a fazer no jardim mesmo antes de pecar. O Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, conforme Gênesis 2, versículo 15. Mas o trabalho apenas não pode satisfazer o coração humano, por mais bem-sucedido que o profissional possa ser, conforme Isaías 55, versículo 2. A exposição bíblica dos versículos 12 a 23. Depois de toda a atividade fútil, Salomão decidiu ver a vida sob outra perspectiva. Então, ele olhou para sua sabedoria, conforme versículos 12 a 17, e sua riqueza, conforme versículos 18 a 23. À luz da certeza da morte, qual é a vantagem de ser rico e sábio, se vamos morrer e deixar tudo para trás? A certeza da morte é um tema frequentemente mencionado pelo autor em Eclesiastes, conforme referências, capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículos 14 a 17, capítulo 3, versículos 18 a 20, capítulo 5, versículos 15 a 16, capítulo 6, versículo 6, capítulo 8, versículo 8, capítulo 9, versículos 2 a 3, versículo 12, capítulo 12, versículo 7 a 8. Ele não podia simplesmente evitar o assunto ao examinar a vida debaixo do sol, pois a morte é um dos fatos mais óbvios da vida. Reconhecer que somos mortais pode nos trazer mais da saudável humildade. A exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Apesar do fato de todas as pessoas morrerem, Salomão acredita que a sabedoria é ainda de maior valor que a tolice. Elas são tão diferentes como noite e dia.
As pessoas sábias veem que a morte está chegando e vivem de acordo com este fato, enquanto os tolos andam na escuridão e quando ela chega são pegos desprevenidos. Mas estar preparado para a morte não necessariamente aliviou Salomão de seu encargo acerca da vida, pois uma pessoa leva um longo tempo para aprender a viver e então a vida se acaba. Tudo isso parece fútil. Compreendendo o versículo 17, desprezei a vida, concluiu Salomão, mas ele não estava pensando em suicídio, já que a morte era algo que ele queria evitar. O cristão saudável certamente não irá desprezar a vida, por mais difícil que sejam as circunstâncias em que ele vive. Certamente alguns grandes homens tiveram a vontade de morrer em determinado momento de angústia, como Jó, capítulo 7, versículo 6 a 15, Moisés, conforme Números 11, versículo 15, Elias, conforme 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, e Jonas, conforme capítulo 4, versículo 3. Mas não devemos tomar essas situações excepcionais como exemplos a serem seguidos, afinal, todos eles acabam mudando de ideia. O cristão deve amar a vida, conforme 1 de Pedro capítulo 10, citando Salmos 34, versículos 12 e 13. Buscando acrescentar a ela o máximo e tirar-lhe também o máximo de proveito para a glória de Deus. Não podemos desfrutar de tudo na vida, nem somos capazes de explicar todas as coisas sobre ela, mas isso não é importante. Vivemos de promessas e não de explicações, e sabemos que, no Senhor, o trabalho não será inútil. Referência 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. E eu encerro a compreensão do livro de Eclesiastes, capítulo 2. Trago a exposição bíblica dos versículos 24 a 26. Salomão disse claramente que seus deleites não só eram de Deus, mas mesmo a alegria nesses prazeres eram presente de Deus para ele, conforme versículo 24. Ele considerou algo ruim se uma pessoa tivesse todas as bênçãos divinas da vida, mas não pudesse apreciá-las, conforme capítulo 6, versículos 1 a 15. O ponto importante é que busquemos agradar ao Senhor, conforme capítulo 2, versículo 6, e confiar que Ele satisfará todas as nossas necessidades. Deus quer nos dar sabedoria, conhecimento e alegria. Esses três presentes nos permitem apreciar suas bênçãos e ter prazer nelas. A simples posse de bens materiais não é suficiente. É preciso também possuir o tipo de caráter que nos permite usufruí-los com sabedoria e saber apreciá-los adequadamente. Quando Deus entra em cena, tudo muda. Note que Deus não é mencionado no capítulo 1, versículo 14, ao capítulo 2, versículo 23. Tanto a vida e a morte como a sabedoria e a riqueza estão nas mãos de Deus, e Ele deseja que desfrutemos de suas bênçãos e o agrademos. Se não alegramos com os presentes, mas esquecemos do doador, então somos idólatras ingratos. Vamos para a leitura no livro de Gálatas, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam,
que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Como Paulo se tornou apóstolo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei, outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Amém. Compreendendo o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Um dos requisitos para ser um apóstolo era ter testemunhado a ressurreição, conforme Atos 1, versículos 21 e 22, capítulo 2, versículos 32 e capítulo 3, versículo 15. É claro que o próprio Paulo não foi nem um discípulo de Jesus, nem um apóstolo durante o ministério terreno de Cristo, mas viu o Senhor ressurreto e foi comissionado por ele, conforme Atos 9, versículos 1 a 18 e 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Paulo tinha ainda uma segunda base para sua autoridade. Ele havia fundado as igrejas da Galácia. Então, ele não estava escrevendo para elas como um estranho, mas como aquele que lhes havia trazido a mensagem de vida desde o início. Esta carta revela a afeição de Paulo por aqueles crentes, conforme Gálatas 4, versículos 12 a 19. Infelizmente, essa afeição não estava sendo retribuída. Compreendendo o versículo 2, os estudiosos da Bíblia divergem quando o assunto é se Paulo escreveu às igrejas da região da Galácia ou da província da Galácia. A primeira visão é chamada de teoria da Galácia do Norte, e a segunda teoria da Galácia do Sul. A questão não está definitivamente resolvida, mas a evidência parece indicar que o apóstolo escreveu às igrejas na parte sul da província: Antioquia, Icônio, Listra, Derbe, congregações que ele fundara em sua primeira viagem missionária, conforme Atos 13 e 14. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Cristo pagou o preço para que pudesse alcançar um objetivo: libertar pecadores da escravidão. Liberdade em Cristo é o tema dominante de Gálatas. Veja as palavras escravidão ou escravizados em capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículos 3, 9, 24, 25 e capítulo 5, versículo 1. Os judaizantes queriam tirar os cristãos da liberdade da graça e levá-los à escravidão da lei. Paulo sabia que a escravidão não fazia parte da mensagem do Evangelho, pois Cristo havia morrido para libertar os homens. A exposição bíblica dos versículos 6
e 7. Os cristãos da Galácia não estavam simplesmente mudando de religião ou trocando de igreja. Eles estavam, na verdade, abandonando a graça de Deus. O Senhor os havia chamado e salvado. Agora, os Gálatas o estavam abandonando por causa de líderes humanos que os levariam à escravidão. Não se pode misturar graça e obras, porque são mutuamente excludentes. Salvação é o dom da graça de Deus, comprado para nós por Jesus Cristo na cruz. Portanto, afastar-se da graça e voltar-se para a lei é abandonar o Deus que salva. Compreendendo o versículo 6, quando soube que os falsos mestres haviam começado a atrair seus convertidos e a desviá-los do caminho, Paulo ficou muito preocupado, e com razão. Afinal, ensinar novos cristãos a viverem para Jesus faz tanto parte da comissão de Cristo quanto ganhá-los para Ele, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20. Lamentavelmente, muitos cristãos da Galácia afastaram-se de Paulo, seu pai espiritual no Senhor, e agora estavam seguindo mestres legalistas que misturavam a lei do Antigo Testamento com o Evangelho da graça de Deus. Compreendendo o versículo 7, lembre-se de que a graça de Deus envolve algo mais do que a salvação do homem. Não só somos salvos pela graça, mas devemos viver por ela, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Estamos na graça, ela é o alicerce da vida cristã, conforme Romanos 5, versículos 1 e 2. É a graça que nos dá a força de que precisamos para sermos soldados vitoriosos. Referência a 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 4. A graça permite-nos sofrer sem reclamar e até usar esse sofrimento para a glória de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. Quando um cristão deixa de viver pela graça do Senhor, ele tem de depender da própria força, e isso levará ao fracasso e à frustração. Compreendendo o versículo 9, os judaizantes apareceram e substituíram a verdadeira palavra de Deus por seu falso evangelho, e por causa desse pecado, Paulo os declarou amaldiçoados. A palavra que ele usou é anátema, que significa dedicada à destruição. Leia Atos 23, versículo 14, para obter uma forte ilustração do significado dessa palavra. Não importa quem seja o pregador, o anjo do céu ou até o próprio Paulo, se ele pregar outro evangelho, é amaldiçoado. Exposição bíblica dos versículos 11 a 14. Para os judaizantes, negar o apóstolo o evangelho de Paulo era o mesmo que negar a conversão dele. Sem dúvida, Paulo estava pregando a mesma mensagem em que ele acreditava, a verdade que o havia transformado, mas nenhuma simples mensagem humana poderia efetuar tal mudança. O argumento de Paulo era conclusivo. Sua conduta no passado, como perseguidor da igreja, além da drástica mudança pela qual havia passado, provava que sua mensagem e ministério eram de Deus. Exposição bíblica dos versículos 15 a 16. Os judaizantes estavam interessados na própria glória, conforme capítulo 6, versículos 11 a 18. É por isso que estavam roubando os convertidos de Paulo e induzindo-os ao erro. Se Paulo estivesse interessado em glorificar a si mesmo, ele poderia ter continuado como um rabino judeu e, talvez, se tornado sucessor de Gamaliel. Mas era a glória de Deus que motivava Paulo, e é isso que deveria motivar nossa vida também. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Gálatas, capítulo 1, trago o versículo 23. Alguns estudiosos críticos modernos acusam Paulo de corromper o evangelho simples, mas as evidências se opõem a essa insinuação. O mesmo Cristo que ensinou na terra também ensinou do céu, por meio de Paulo. Os judaizantes de nossa época, como os judaizantes antigos, rejeitam a autoridade de Paulo e tentam atacar o evangelho que ele pregava. Na época do apóstolo, a mensagem deles era o evangelho além de Moisés. Em nossos dias, é o evangelho além de qualquer número de líderes religiosos, livros religiosos ou organizações religiosas.
se vocês não forem, conforme Atos 15, versículo 1, e esse se, normalmente, implica juntar-se ao grupo deles e obedecer às suas regras. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.